Então, na prática desta semana, vocês têm a parte do while e de ir buscar os dados à internet e processar aquele texto que vocês vão buscar aos recursos remotos. O primeiro exercício que vocês têm aqui no while é aquele que já fizemos no início só interativamente, correndo várias vezes o código, mas agora vamos criar mesmo uma função para calcular a raiz quadrada por este método babilónio com uma precisão dada. Portanto, a ideia aqui é que, se nós temos uma estimativa, tentamos adivinhar a raiz quadrada do número, do S, nós sabemos que a raiz quadrada verdadeira do S tem de estar entre o x, aquilo que nós adivinhamos, e o S a dividir por x. E a razão para isto é porque se o x for inferior à raiz quadrada de S, então S a dividir por x será superior à raiz quadrada de S. E pelo contrário, se o x for superior à raiz quadrada de S, então S a dividir por x será inferior à raiz quadrada de S. Isto porque se x for exatamente a raiz quadrada de S, então S a dividir por x dá x também. Com isto, nós podemos ir aproximando iterativamente a nossa adivinhadela, a nossa hipótese inicial, o x, da raiz quadrada do S, se nós formos atribuindo à variável x a média entre o x e o S sobre x. E assim nós podemos ir aproximando a raiz quadrada. Agora, quando é que nós vamos parar? Se nós formos fazendo isto, potencialmente seria infinito. Não é porque a precisão com que o computador pode guardar os números é finita, mas se nós fizéssemos isto em abstrato, matematicamente, íamos estreitando cada vez mais o intervalo, mas podíamos fazer isto infinitas vezes e nunca chegávamos exatamente à raiz. Então o que vamos fazer aqui é criar uma função que recebe um valor de precisão, não só recebe o número cuja raiz queremos calcular, mas um valor de precisão que nos diz quando é que devemos parar o cálculo. E isso é que nos indica quando é que paramos o ciclo. Portanto, este valor de precisão será a diferença entre x e S sobre x, que é o intervalo dentro do qual estará a nossa raiz. Então, vamos criar a nossa função. Nós recebemos um número e a precisão. Podemos pôr aqui a documentação, calcula raiz, método babilónio, etc. E agora, o que nós queremos fazer é começar com uma estimativa inicial de qual é que será a raiz. Notem que a estimativa não precisa de ser muito boa. Pode ser uma coisa básica, como por exemplo, x igual a número sobre 2. Vamos supor que a raiz é metade do número. Não vai ser, mas tanto faz. Essa parte não é crítica. Agora, temos de fazer aqui um ciclo. Vamos fazer um ciclo. Não podemos fazer um for porque nós não sabemos quantas iterações é que vamos ter de fazer até chegar àquela precisão. Mas podemos fazer um while, que é enquanto a diferença entre um dos extremos e o outro, um extremo será o x e o outro será o número a dividir por x, enquanto a diferença entre esses dois extremos for grande demais, nós vamos continuar a aproximação. Então vamos usar aqui o valor absoluto da diferença entre x e o número sobre x. Porque sabemos que a raiz quadrada do número tem de estar algures no meio deste intervalo. Se x for mais pequeno que a raiz, número sobre x será maior e vice-versa. Então, enquanto esta diferença for maior do que o valor da precisão, nós vamos tentar aproximar o nosso x da raiz quadrada verdadeira. Para isso, vamos pôr agora no nosso x a média entre o x e o número sobre x. Portanto, vamos calcular esta média aqui. Como o x e o número sobre x são dois extremos que estão à volta, num intervalo que contém a raiz, se nós passarmos para o ponto do meio, vamos ficar mais perto da raiz.
Quando este ciclo acabar, nós devolvemos a nossa estimativa da raiz. Agora, devemos testar a função, podemos já criar aqui os testes, print, por exemplo, raiz de 64, e agora chamamos a função com o número 64 e, por exemplo, uma precisão 0.01. Portanto, aqui temos a raiz de 64, está um bocado pequeno. A raiz de 64 deu-nos 8.004 qualquer coisa. Se nós aumentarmos aqui o valor da precisão, por exemplo, pusemos um 1, ele vai parar mais cedo e dá-nos um erro um bocado maior. Não é? Se nós dermos um valor da precisão muito pequeno, ele vai fazer mais ciclos e vai-nos dar um valor mais junto da raiz. Se vocês quiserem ver o que é que está a acontecer ali dentro, até podem fazer aqui um print. Isto pode ser útil quando vocês estão a tentar perceber se as coisas estão a funcionar bem ou assim. Não é útil deixá-lo lá no fim, porque depois chamam a função e aparece um monte de lixo na consola, mas enquanto estão a experimentar pode ser útil ter isto. Se eu tiver ali o print do X, consigo ver como é que ele está a progredir. Ele faz aqui o número sobre 2, portanto tem o 64, fica aqui com o 32, inicialmente a estimativa inicial. Depois vai fazer aqui esta média, vai ficar com o 17. Na iteração a seguir fica com 10, 8.27, 8.004, etc. E às tantas, esta diferença torna-se suficientemente pequena para o ciclo acabar e ele dá-nos o valor. Portanto, este será o exemplo de como é que vocês fazem este primeiro exercício. Este segundo é semelhante, mas complica um pouco, porque isto é uma aproximação do π, que é um somatório deste número infinito de termos, em que somam portanto, k de 0 até infinito, em que tem 2 elevado a k vezes o fatorial de k ao quadrado sobre 2k mais 1 fatorial. É preciso calcular os fatoriais, portanto convém vocês criarem uma função à parte para calcular o fatorial, e depois, quando vocês estiverem a fazer o while, o critério de paragem aqui não é exatamente igual ao daquele da Babilónia, porque esse dava-vos mesmo um intervalo dentro do qual tem de estar a raiz. Neste caso, vocês vão parar quando o termo começar a ficar tão pequeno que já não adianta estar a somar mais. Portanto, já estamos a perder tempo a somar mais. Isto converge para π quando nós somamos infinitas vezes estes termos, mas nós não vamos somar infinitos termos, portanto, vamos pôr um critério de paragem, que é quando este termo for suficientemente pequeno, nós desistimos. Isso não nos dá uma ideia da distância a que ainda estamos de π, porque ainda faltam infinitas somas até chegarmos lá. Mas será também um critério para a paragem aqui. Como é que vocês vão implementar isto? Bem, podemos ver só a parte do fatorial. O fatorial vocês podem... Na verdade, vocês têm um fatorial do NumPy, mas a ideia seria vocês reverem os ciclos e implementarem o vosso. Vamos supor que nós queremos o fatorial de um número n qualquer. Uma forma de fazer isto é, o que nós precisamos aqui é de ter n vezes o n menos 1, vezes o n menos 2, etc. E fazemos isto enquanto o n for maior do que 1, basicamente. Portanto, enquanto não chegamos a 1. Portanto, uma forma de pensar no fatorial seria com um ciclo while. Nós podíamos fazer assim. O nosso resultado é igual ao n. E agora, enquanto... intuitivamente, primeiro podemos pensar enquanto o n for maior do que 1, porque quando o n for 1 já não vale a pena, mas enquanto o n for maior do que 1, nós vamos reduzir o 1 ao n e o nosso resultado vai ser igual ao nosso resultado vezes n. Mas, na verdade, se nós tivermos n igual a 2 aqui, isto já vai pôr o n igual a 1 e já não adianta fazer a conta. Não é? Portanto, o melhor será pormos ali no ciclo while
o n maior que 2, porque quando o n for 2 já não vale a pena continuar. Quando subtraímos 1 ele vai ficar 1 e depois não adianta fazer a multiplicação. E agora fazemos o return do resultado. Portanto, podemos testar a nossa função, por exemplo, 5, 3, ok. Outra maneira de fazer isto podia ser com o for. Nós, com o fatorial, sabemos exatamente quantas vezes é que temos de multiplicar. Então podíamos ter o nosso resultado é igual ao n, e agora for um certo i, por exemplo, in range, vamos começar no 2 e temos de acabar antes de chegar ao n. Mas o range já faz isso. Nós fizemos o range a acabar no n, ele não vai chegar ao n, vai ficar no número anterior. Portanto, podemos ir do 2 até n e agora fazer o res igual a vezes i. Portanto, podíamos fazer desta maneira, seria uma forma alternativa de implementar a nossa função. Eu aqui o que fiz foi, se vocês virem aqui no edit, tem aqui Ctrl 1, Comment, Uncomment. Se vocês quiserem desativar partes do código, podem selecionar, fazem Ctrl 1, se ele tiver comentado, descomenta, se tiver descomentado, comenta. E quando põe o sinal do comentário, o código passa a ser ignorado. Portanto, podemos fazer desta maneira, e convém testar para ver se não nos enganamos. Portanto, tem duas maneiras de fazer o fatorial, com o for ou com o while, conforme for mais intuitivo. Já agora, este tipo de coisas em que nós fazemos, por exemplo, res igual a res vezes i, ou n igual a n menos 1, etc., em que temos uma variável e fazemos uma operação com a mesma variável para incrementar, multiplicar ou assim, são suficientemente comuns para haver operadores especiais no Python para isso. Portanto, vocês podem representar isto, res igual a res vezes i, pondo aqui um vezes igual, com o i. Portanto, se fizerem assim, o que vocês estão a dizer é pegar na variável que está ali à esquerda e fazer aquela operação com o outro valor que nós estamos a pôr. Portanto, se quisermos fazer n igual a n menos 1, podemos fazer assim, menos igual 1, e ele vai subtrair 1 ao n. Se quisermos fazer a multiplicação, podemos fazer assim. Mas se isto fizer confusão, não é obrigatório vocês saberem, podem também fazer simplesmente, vão buscar o valor e fazem a conta. Portanto, isso será como vocês vão fazer esta. Fazem fatorial, se quiserem fazem uma função também para calcular só o termo k, que é para depois ser mais fácil, não tem muitas expressões complicadas dentro do ciclo, mas, enfim, repartam isto como vocês entenderem. A outra parte que vão fazer é aquela de ir buscar os dados em recursos remotos, numa página, e processá-los. Portanto, vamos buscar o ficheiro PDB aqui a esta página, e o que vos aconselho a fazer é criar aqui uma constante, por exemplo, o URL, com a base de onde estão os ficheiros. Portanto, será, por exemplo, isto. Vocês vão buscar os ficheiros do PDB a este sítio, vamos guardar isto numa variável, vamos chamar-lhe URL. Os ficheiros que nós precisamos são estes, portanto, também podem começar logo por guardar aqui os PDBs que precisamos. Vamos criar uma lista de strings, em que pomos os vários códigos do PDB que nós vamos usar. Vocês podem, se fizerem isto em casa, podem ir buscar estas estruturas diretamente ao Protein Data Bank. Mas é provável que se tiverem 30 alunos ou 60 ou assim, ao mesmo tempo a fazer isto nos laboratórios, a pedir a mesma proteína do mesmo endereço do Protein Data Bank, ele pode banir temporariamente o endereço aqui da FCT, porque aquilo parece ser um erro, não é? Estão repetidamente a pedir a mesma estrutura. Portanto, para calcular isso,
nos laboratórios convém que usem as cópias que eu pus lá na página da disciplina, em vez de ir ao PDB. Para ir buscar cada um, o que vocês querem fazer, portanto, o URL de cada uma destas proteínas será o URL de base mais o identificador de uma delas, por exemplo, 0, mais .pdb. Portanto, se nós corrermos isto, o URL da proteína que nós temos aqui será este endereço completo que nós podemos usar para ir buscar aquela estrutura. A maneira como vamos buscar a estrutura será, vocês fazem aqui no início, import do request, aquela biblioteca que nós usamos para ir buscar coisas à net, e agora podemos fazer o resultado, ou o que nós temos, que foi o resultado do request, será o resultado do get deste URL. Eu não sei se a net aqui é suficientemente boa, mas vamos experimentar. Aparentemente dá. Se vocês virem, aqui no text do request tem o texto da estrutura toda. Portanto, isto será, vocês vão pôr isto numa função que vai criar o URL de uma dada proteína, dado o código, e vai buscar ao site a estrutura. Depois, convém, isto está tudo numa string, ali com os /n, mas dá jeito para partir isto tudo em linhas. Então nós vamos fazer aqui, as linhas que precisamos serão o text split com este /n. E basicamente o que vamos fazer aqui será pôr isto numa função. Eu não vou fazer o código todo, mas vocês iriam criar aqui uma função, por exemplo, get pdb, recebia o código do pdb, ia buscar, criava aqui o URL, ia buscar, etc. Portanto, façam isto numa função, mas a ideia é vocês terem estas linhas em que vocês podem ver todas as linhas do ficheiro PDB. Agora, o que vocês precisam de fazer neste exercício é ir ver os grupos extra, aqueles que não são aminoácidos, que a proteína tem. Podem ser grupos prostéticos como hemos, podem ser águas, moléculas de água que ficaram no cristal, enfim, há muitos grupos que não são aminoácidos. E esses vocês podem encontrá-los. Esses vocês podem encontrá-los aqui no ficheiro PDB. Se vocês virem pelo ficheiro PDB, a maior parte são estes registros átomo, que são os átomos que pertencem aos aminoácidos, mas quando chegam aqui abaixo, têm alguns estes heteroátomos. Portanto, aqui têm resíduos que são, por exemplo, aqui zinco, ferro, têm alguns átomos que não são de aminoácidos, têm estes centros ferro e enxofre, têm estes enxofres inorgânicos também, e têm estas moléculas de água que estão encostadas à proteína no cristal. Portanto, o que vocês querem ver são os nomes diferentes de grupos que não são aminoácidos, destes grupos hetero, que estão no ficheiro com a proteína. Portanto, o que vocês vão fazer, está aqui no enunciado, é procurar todas as linhas que começam com esta palavra-chave, etatom, extrair esta fatia do 17 ao 20, que corresponde a esta parte aqui, ao nome do grupo, e depois criar uma lista com todos os números diferentes, os nomes diferentes. Como é que vocês podem fazer isso? Se vocês têm uma lista, vou fazer aqui, vamos começar com uma lista vazia, por exemplo, nomes, começa vazio, e agora eu posso fazer, vamos fazer aqui, por exemplo, x igual a, se x não estiver em nomes, então eu vou fazer append no nomes,
do X. E agora, nomes, tem lá aquela string. Se eu mudar o X, por exemplo, assim, e repetir aquele if, agora, nomes, tem lá os dois diferentes. Mas se eu mantiver o X e repetir o if, ele não me vai acrescentar outra vez aquele. Porque esta condição agora dá falsa. O BBB já existe no nomes, portanto o not in nomes dá falso e ele não acrescenta. Por isso, isto é o que vocês podem fazer para, sempre que vão encontrando um nome de um heterogrupo na proteína, por exemplo, uma água, um grupo prostético ou assim, vocês verificam se já está na vossa lista de nomes e se não estiver, põem lá. Mas se estiver, não põem. E no final, o objetivo será obterem este resultado, que é para um DXG obtém este, um HRC obtém este e assim por diante. Outra dica também é vocês partirem isto em várias funções, em que têm uma função que vos vai buscar a lista dos nomes e tem outra função que imprime isto no ecrã. E a ideia de fazer isso em duas funções e não numa só é vocês terem uma função que vai buscar a lista dos nomes e não imprime no ecrã, porque vocês podem querer usar isso noutro contexto que não seja o de imprimir no ecrã. Imprimir a lista no ecrã é fácil. Recebe a lista e faz só o print. Ir buscar a lista, fazem a função para isso, porque depois tem várias utilidades. No fundo, é semelhante ao que eu fiz naquele gráfico para mostrar com o Monte Carlo. Nós temos uma função separada que faz o gráfico, e fazer o gráfico quando calculamos o Monte Carlo é opcional. Porque se vocês têm uma função que faz sempre alguma coisa gráfica ou imprime na consola assim, depois não a conseguem utilizar em silêncio como parte de um programa em que não dê jeito que ela esteja a fazer isso. Portanto, em geral, vale sempre a pena separar tudo o que é interface, tudo o que é mostrar resultados, daquilo que é cálculo que pode ser utilizado noutro contexto. Ok? E pronto, não vos atrapalho mais o almoço.